Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma série da nossa webinar Estrutura do Podcast, Créditos Tributários e Compliance. Né? E mais uma vez aqui com os meus queridos Paula Thalita, Olá, nossa especialista no ERP da IFS, meu amigo, o professor Josué Pereira, que vai aqui nos ajudar bastante com seus conhecimentos tributários. E hoje, o nosso tema específico, como eu mencionei, é sobre créditos tributários e compliance. A sua empresa está preparada para recuperar os créditos tributários a que tem direito? Vamos ouvir ao longo desse webinar, né? E já vou lembrando para que você já vá colocando as suas perguntas em relação a esse tema, porque nós teremos um espaço exclusivo para tirar as suas dúvidas e esclarecer aquilo que for possível dentro desse nosso tempo. Nós teremos mais outros webinars, mas aproveite esse de hoje, porque vai ser muito importante para que você possa aprender um pouco mais sobre isso. Mas antes de começar, pessoal, nós tivemos um evento bastante recente que marcou, né, o mercado de ERP no Brasil, realizado em agosto passado, algumas semaninhas, né, que foi o IFS Connect. E vocês dois deram um show lá, pelo que eu vi, né? Eu queria que vocês comentassem rapidamente como foi a participação de vocês falando de reforma tributária lá no IFS Connect. Pois é. Posso falar? Na verdade é o seguinte, foi um evento espetacular, né? Uma multidão na nossa frente, é claro, e aí não tem como não falar que a gente foi bastante apreensivo, mas graças a Deus foi um evento tudo muito bem preparado, muitas empresas, a IFS está de parabéns. E é claro que no momento ali de falar um pouco da reforma tributária, claro que eu dividi o palco com a Paula e ela me ajudou, né? Então, esse sucesso, esse brilho aí é devido à ajuda aí da nossa colega que também entrou e aí conseguiu aí levantar. Apesar de ser um tema complexo, né? Conseguiram ali explicar e tirar as dúvidas. E aí, Paulinha, como é que foi explicar para esse nosso público? Porque ali tinham vários clientes da IFS e também empresas convidadas, né? Exato, nós tínhamos acho que uns 300 clientes ali participantes. Bacana. Foi um evento assim espetacular. E falar de reforma tributária em 30 minutos, não é, professor? Foi um grande desafio, mas assim, nós tivemos excelentes feedbacks dos clientes. Aliás, agradecer por todos participarem do evento e nos retornar com esses feedbacks também foi super positivo e foi fantástico aí. Como eu disse, não é um tema simples, mas com a presença aqui de dois ilustres conhecedores, tanto do ERP da IFS quanto do tema em si, a parte tributária, a gente quer realmente esclarecer as dúvidas e procurar ajudar você e a sua empresa a melhor se adequarem aos desafios da reforma tributária. E começando com um panorama, né, eu quero começar aqui com o meu querido amigo professor Josué. Nós temos aqui, Josué, algumas perguntas bem objetivas relacionadas ao tema de hoje, que é sobre o resgate de créditos tributários, né? Se a empresa ela tiver saldo credor de PIS e COFINS já em 2026, o que vai acontecer com esse saldo credor? Ele é perdido? Ele vai ser convertido? Ele vai ser devolvido? Explica um pouquinho para a gente. Bom, é um tema bastante interessante porque as empresas no âmbito tributário sempre constituíram algum ativo, né, que são recursos que elas podem trazer de volta. O problema da não cumulatividade, ele pode gerar uma distorção tributária e gerar créditos tributários para as organizações. E aí a gente achou por bem trazer este tema, que é o crédito das contribuições PIS e da COFINS. Embora a reforma tributária ela vincula aí cerca de 5 tributos, né, o ICMS, o ISS, as contribuições PIS, COFINS e o IOF. E um dos tributos que tem gerado bastante polêmica e tem gerado judicialização é as próprias contribuições PIS e COFINS. Sim. E é ela que vai desaparecer, né, no ano de 2027. Okay. Aí é uma preocupação, de fato, e até questão de segurança jurídica. Por garantia de segurança jurídica, é fato que as empresas não perderão esses tributos que estão aí acumulados, né? Então,
eu já deixo tranquilo aí, porque a gente vai discorrer aí alguns artigos da própria lei complementar versando sobre essa segurança. Então, a lei complementar 214, que é da reforma tributária, precisou dar segurança a esses contribuintes em relação aos seus montantes de créditos que eles precisam compensar ou ressarcir de uma certa forma, porque as contribuições PIS e COFINS elas estão com os dias contados. Isso vai até quando, professor? Até 2020? Você falou 27, mas até qual é o prazo máximo para as empresas poderem fazer essa compensação de crédito? Então, na verdade, a compensação em si, ela tem, já hoje na legislação, ela tem a sua possibilidade de creditamento período de 5 anos. Então, todo crédito, ele tem um período de prescricional. 5 anos você pode utilizar. E com a reforma vai permanecer esse prazo? Exato. Na verdade, então ali para os ouvintes entenderem, se a gente olhar ali os artigos 379, 378, 379, 380, 381, ele vai tratar dos saldos acumulados das contribuições PIS e COFINS. Veja, atualmente já tem, está prescrito na lei de PIS e COFINS a possibilidade do ressarcimento e um período prescricional é de 5 anos. Mas o direito ele não perdoa quem cochila, né? Então, 5 anos passa muito rápido. E para isso, eu preciso constituir esse crédito. O problema, veja aí, eu acho que essa é uma preocupação, é que até 31/12 a gente precisa saber o quanto a gente tem e formalizar isso a administração Receita Federal do Brasil, que administra as contribuições PIS e COFINS, e deixar isso pronto dizendo, eu tenho essa grana, tá? E aí sim, a Receita vai dar os detalhes como que eu posso. Mas como a sua pergunta ela é direcionada a como que qual é a data, né? Se tem uma data limite, o PIS e COFINS morre 31/12/2026. E isso que vai passar a chamar CBS. É isso mesmo? Exatamente. E como é que vai ficar depois essa compensação desses créditos acumulados, PIS e COFINS, agora CBS? Bom, e aí ficou fácil dizer da compensação das contribuições PIS e COFINS, porque ela é administrada pela Receita Federal e o CBS também é um tributo administrado pela Receita Federal. Perfeito. Na verdade, o CBS já existia uma lei ali adormecida, né? Que foi resgatada. Foi resgatada para falar do IVA dual, né? Era. Então a Receita falou assim, já sei, né? Vamos fazer um IVA dual. Eu já tenho meu PIS e COFINS aqui já consolidado, é uma lei escrita que não emplacou nos anos anteriores, juntou aí com o IBS. Então o CBS é já o casamento das contribuições PIS e COFINS, né? A junção, e aí nasce o CBS. E tem um ponto importante, elas têm as mesmas características, é claro que na reforma nasce uma base ampla, né? Então o CBS ele avança diferente da exação ou do fato gerador das contribuições PIS e COFINS, que é faturamento. No caso do CBS, ele alcança tudo, circular, mercadoria, prestar serviço e outras coisas mais. Agora, Jair, é interessante dizer o seguinte, se a Receita Federal diz, isso é administrado por mim, fique tranquilo. Então, o saldo do PIS e COFINS, aí tem algumas regras. Você pode já compensar com a própria CBS, que é a nossa, e é o casamento aí das duas. E isso independe do segmento, professor, de indústria, ou seja, serviço, indústria, manufatura, ou não? Existe algum segmento específico que vai ser mais impactado por essa adequação, né, de PIS e COFINS convertido agora em CBS? Na verdade, nós estamos falando de segmento da não cumulatividade, porque esse segmento, esse regime não cumulativo, ele gera crédito. Perfeito. O cumulativo não tem possibilidade de crédito, então não tem crédito a ressarcir, mas tem um ponto na lei que é importante, dizer do cumulativo. Então, o não cumulativo, se ele está disposto a empresas do lucro real, então são empresas de vários segmentos e empresas de porte grande. Tá? Então, nesse sentido, existem muitos segmentos que têm muitíssimo crédito. Quando você fala de segmentos, não é que o PIS e COFINS ele é diferente para os segmentos, mas existe possibilidade de empresas ter montante de crédito muito maior do que outras empresas. E aí tem o setor de agro e os setores que entraram com demandas judiciais e foram bem-sucedidos nessas demandas, uma vez que as contribuições PIS e COFINS sofreram bastante
judicialização dos tribunais. E os tribunais, muitos deram causa favorável ao contribuinte. Entendi. Você tem uma ideia, tem empresas aí que já há 3, 4, 5 anos não pagam tributos federais, só compensando o PIS e a COFINS. Esses têm, sim, uma preocupação maior, viu, Jair? Porque é o seguinte, vai entrar a CBS, a regra é, você pode compensar com o CBS, continuar compensando, você pode pedir ressarcimento, dinheiro, né? E quem não gosta de dinheiro, é importante isso. Mas eu vou deixar aqui uma cereja do bolo lá para o final, que é o seguinte, existe uma possibilidade de você acelerar essas compensações mais antigas e transformar novos tributos, o último ano de PIS e COFINS, em créditos novos. Ok. Então, por quê? Porque, na verdade, a gente sabe que, posteriormente, depois de constituir um crédito, há que se ter uma fiscalização, um olhar mais criterioso a essas empresas que constituíram crédito. Então, é melhor trocar os créditos antigos por créditos novos. Mas, é claro, se eu não falar isso lá no final, você vai falar, olha, já falou, já peguei a dica, vamos deixar lá, né? Mas ainda nessa vibe de créditos, né? Ou seja, como que esses créditos de PIS e COFINS sobre estoques ou bens de capital em andamento vão ser tratados com essa mudança para a CBS? Boa. Então, a gente tem o seguinte, existem os créditos de estoque normal, então ele é um crédito chamado circulante. Esses acontecem normalmente, tem a garantia, mas também há uma preocupação dos créditos referente ao investimento, ativo mobilizado, que em alguma medida, dependendo da empresa, elas preferiram apropriar crédito pelo critério de depreciação. O que é esse critério de depreciação? Leva ano, o mesmo tempo de ano que a empresa tem de duração do ativo, né, do investimento, é o mesmo tempo que eu vou apropriar. E algumas empresas têm critério também de exaustão, exploração, que é vinculado, inclusive, à utilização desse bem, desse patrimônio ou dessa, vamos supor, dessa mina, dessa extração de minério. Ela tem um vínculo com os créditos de PIS e COFINS. Nesse sentido, Jair, a lei também, artigo 380 da lei complementar, também fez a ressalva de que os que têm crédito de depreciação, enfim, poderão fazer o crédito chamado crédito presumido. Okay. O PIS e COFINS, ele morre, mas ele continua um crédito chamado CBS. Ele, na verdade, houve uma troca de nome ali, de novo, porque está administrado pela Receita Federal do Brasil, é um tributo da União, ficou fácil ela realmente atender os contribuintes e dar guarida, né, a essa segurança de que eles terão. Então, o PIS e COFINS, ele transforma ele em CBS, eles continuam tomando crédito, porém, provavelmente nós não teremos a escrita, né, chamada FD das contribuições, dando continuidade, e ele vai fazer um crédito presumido. E aí, crédito presumido no modelo CBS, IBS da reforma tributária, certamente será por emissão de nota. Para você ver a importância do planejamento tributário, né? Então, vá enviando as suas perguntas, porque eu tenho certeza que são as dúvidas que estão surgindo, e conforme estivermos aqui avançando no nosso podcast, você vai poder depois, no final, ter respostas a essas perguntas. Josué, você comentava um pouquinho sobre regime cumulativo, não cumulativo, né? E grupos de empresas com regime misto. Quando que isso acaba? Ou seja, nós temos aí, a partir de janeiro de 26, o para valer, né? Aliás, muitas empresas ainda acham que isso vai ser para valer, essa história de reforma tributária e tal, e a gente vem batendo nessa tecla que sim, será para valer, né? Mas essa parte dos regimes, né? Quando que vai acabar? Será a questão... O início da CBS está previsto para 2027? É isso? Com isso acaba essa parte dos regimes, cumulativo, não cumulativo ou misto? Boa pergunta. E aí eu vou pegar um gancho, porque você abriu essa pergunta falando da preocupação de que 2026, embora a CBS ela inaugura, vamos dizer o seguinte, efetivamente com uma alíquota eleita pelo Senado, porque durante o ano de 2026 nós teremos a regulação e o início da efetiva alíquota do CBS. Porém, a lei, né, artigo 346, artigo 348, diz o seguinte, que no ano de 2026 se cobrará,
você está cobrando, está valendo. Sim. Então, o artigo 340 cobrará 0,9 de CBS, que é essa que nós estamos discutindo, e 0,1 de IBS. Se a lei está dizendo que a partir de janeiro de 2026, então a reforma está valendo. O que preocupa é que, claro, não está na lei, mas está nos podcasts, está também nos YouTubes, está nos comentaristas, que às vezes usa o título de, não, mas vai ser um teste. E o teste dá uma característica de facultativo, né? Dá uma característica assim, não, se é teste, eu faço se eu quiser, é facultativo. Não, na verdade o teste é eu preciso, porque quem está testando sou eu, Receita Federal do Brasil, né? E o que eu preciso desses dados. Então, isso é um perigo, esse pensamento de que é teste. Na verdade, é uma dispensa se você fazer essa entrega. E a gente vai ter oportunidade de falar desse detalhamento da nota técnica em virtude do teste e do risco que a empresa corre. Por isso, parabéns você introduzir essa pergunta dizendo, olha, é 2026. E aí vem a pergunta aí dos regimes, né? Lucro real, lucro presumido. Esse regime lucro real, lucro presumido, ele é um regime, primeiro, o presumido é uma disposição que a Receita Federal coloca aos contribuintes para eleger uma tributação um pouco mais simplificada, que é o chamado ali, a regra do imposto de renda sobre uma parte da receita. Os colegas que entregam imposto de renda à pessoa física vão lembrar da declaração simplificada e declaração completa. As empresas também têm isso. Declaração completa é imposto de renda, lucro real. A declaração simplificada seria, então, lucro presumido. Porém, o lucro presumido ele tem uma tributação do PIS menor. Uma alíquota de 0,65% de PIS e 3% da COFINS. Aqui que tem um problema. A partir da reforma, não existe mais alíquotas diferenciadas, seja para lucro real ou lucro presumido. Então, o lucro presumido vai ter um aumento de alíquota a partir de... E aí você falou de planejamento tributário, fantástico. A partir de janeiro de 2027, morre essa carga tributária menor do lucro presumido. E você sabe que tem... conglomerados de empresa, hold, por exemplo, optaram por isso, por razão da própria alíquota das contribuições PIS e COFINS. Serão afetadas, inclusive afetadas com o IBS cheio, né? CBS cheio. Portanto, lucro presumido, ele morre essa tributação, 3,65, mas ele, por morrer 3,65, ele tem o crédito presumido do estoque. Faz o levantamento do estoque. Agora, e como é que fica a margem? Como é que ele protege a margem? Né? Porque com os cuidados que a empresa precisa tomar, com essa adequação, né? Ou seja, ele precisa se manter competitivo no mercado. E como que ele faz para não repassar pelo menos 100% de tudo isso para o seu consumidor, para o seu cliente final, protegendo ao mesmo tempo a sua margem, se mantendo, mas ao mesmo tempo ficando competitivo, se mantendo competitivo? Excelente pergunta, porque é a questão de formação de preço, margem, custo. Há uma preocupação, mas há um pilar na reforma tributária da neutralidade. Então, assim, seguinte, Jair, de fato, eles poderão sair de 3,65, lucro presumido, para talvez ali uma alíquota de 9,50, a saber, né, em 2027. Mas ela obedece uma alíquota geral. E aí, Jair, na verdade é o seguinte, o mesmo tanto que eu subo de alíquota é o tanto que as empresas que comprarão apropriarão o crédito. Há um princípio de neutralidade em virtude da base ampla. Então, eu só protejo a minha margem, apesar de ter um aumento no preço. A outra ponta, vamos dizer, os fornecedores dessas empresas assumirão ou neutralizarão o próprio preço em virtude do custo. A mesma medida que subiu é a mesma medida que apropria-se o crédito. O que ele tem que fazer, de fato, é proteger a sua margem. E ele protegendo a sua margem, até a outra ponta entende e vai dizer, não, beleza, o que você subiu, se eu tirar o tributo que subiu, eu fico no mesmo crédito. Só tem um probleminha, uma anomalia aí, que eles dizem, tributária, é que antes da reforma, quem comprava do lucro presumido, sendo do lucro real, tirava uma fatia maior. O custo ia para um preço menor.
Essas empresas agora do lucro real, ao comprar do lucro presumido, não terão mais essa vantagem, entendeu? Então, para a compra de lucro presumido, eu posso ter um pequeno aumento de custo em virtude da retirada do antigo PIS e COFINS, que já é um problemático, né, na não cumulatividade, e eu posso vir com o lucro presumido um custinho maior, mas não por questão do próprio preço do lucro presumido, mas sim pela não cumulatividade plena financeira. E ainda nessa parte de perspectiva e gestão e estratégia tributária, propriamente dito, para fechar esse tema, que recomendações você dá para que a empresa, referente ao compliance do PIS e COFINS, que deve aí se findar em 27, né? Como que ela consegue passar por essa transição e chegar na outra ponta lá, competitiva? Bom, só existe uma maneira da empresa da Receita Federal, que administra as contribuições PIS/COFINS, testar e validar. É por meio da obrigação acessória EFD das contribuições. É essa que dá validade ao acúmulo do crédito e de maneira coerente. Portanto, Jair, a gente pensa o seguinte: a gente sabe que a EFD das contribuições ela é uma obrigação acessória bastante complexa. E a gente sabe também, o que aconteceu no verão passado, que é o seguinte... No Brasil, o que é simples em termos tributários, não é mesmo? Exato. Contribuições, ela é gigantesca. A gente sabe que tem muita coisa que você precisa retificar aí. E a Receita Federal lançou, no ano passado, no mês 8, uma cartilha da quantidade de erros que ela já identificou na FD das contribuições, orientando os contribuintes. Tem muita gente fazendo diferente do que a gente orienta. Okay. E isso inviabiliza o levantamento do crédito. Portanto, a nossa recomendação é deixar EFD e está prescrito na lei complementar. Como que nós vamos validar o seu crédito acumulado? É olhando a sua FD contribuições, a qualidade dessa informação. Por isso, nossa recomendação é revisar toda a FD das contribuições. E aqui, permita-me aquela cereja que eu prometi. Sim. Existe um registro chamado 1100 e 1500, que é conta corrente do contribuinte. E ali você pode modular os seus créditos. Você pode decidir se você usa crédito mais antigo que está... e ele pode até decair, né, período decadencial, e mudar ele, ou seja, trocar por créditos novos. Então, 1.100 e 1.500 é uma conta corrente bacana e que eu posso acelerar os créditos de PER/DECOMP que eu já constituí e constituir créditos novos neste período, não só neste finalzinho do ano de 2025, mas também todo o ano de 2026. Para que a gente veja a importância de você ter não só os seus impostos e tributos claramente planejados e definidos, é fundamental você também ter um ERP que te ajude nessa estruturação e no processamento propriamente dito. E o ERP da IFS com certeza consegue ajudar a sua empresa a melhor se adequar à reforma tributária, né, Paulinha? Exatamente. E agora aqui voltando para você, né? Até que enfim chegou aqui. Não, mas o professor muito falou bem, né? Bom, Paula, eu queria ver com você aqui, né? Voltando a conversa agora para o ERP da IFS, como que ele pode ajudar a dar maior segurança no aproveitamento desses créditos tão bem explicados aqui pelo professor e a manter as empresas em compliance com relação à reforma tributária? Explica um pouco para a gente. Chegou minha vez, mas as informações do professor são extremamente importantes. Com certeza. Está linkado aqui com a ERP, principalmente essa questão da EFD, que é gigantesca, né, em comparação ao do ICMS. Mas, assim, o IFS Cloud, nós temos aí uma parceria com um sistema especialista na parte de apurações e obrigações acessórias, né? Então, os nossos clientes que já adquiriram, estão em andamento nos projetos ou já utilizam o IFS Cloud, eles terão essa ferramenta para apoiar na análise dos créditos, né, e poder fazer aí a solicitação, né, fazer a compensação, fazer a solicitação do próprio ressarcimento. Então, o IFS Cloud ele tem essa parceria com esse software específico para poder auxiliá-los, tanto nessa questão também do ativo imobilizado, que é muito importante, né, quem tem créditos de PIS e COFINS na parte de ativo imobilizado, para poder também fazer a compensação e o ressarcimento. Agora, os clientes que utilizam o IFS Apps,
ele tem toda essa solução interna. Então, ali a gente gera o SPED de contribuições, nós temos as apurações do PIS e COFINS, nós temos ali o controle também do ativo imobilizado. É possível a gente gerar, através do sistema, consultas, porque na parte do ativo imobilizado, a maioria das empresas ela tem ali contas próprias, e aí que você consegue visualizar quais são os créditos existentes ainda ali de PIS e COFINS para depois você usar na compensação. Né? Entendi. Então, a gente tem todas essas funcionalidades dentro do Apps para poder E ele é totalmente utilizar. integrado. Você falou em IFS Apps e também falou em IFS Cloud. Exato. Né? E o Passarinho me contou aqui que você tem uma novidade para falar sobre a atualização importante do ERP. Compartilha com a gente aí. É verdade, o Passarinho contou certo. Mas vamos lá. Reforma, né? Então, referente ao IFS Cloud. Nós temos já os dados básicos finalizados, desenvolvidos, e aí nós vamos liberá-lo nesse Service Update, para quem já está utilizando aí o IFS Cloud, né? Quem tem aí o 25R1, Service Update 4, já vai ter ali os dados básicos da reforma tributária. Mas explica para mim. O que é? O IFS Cloud, para mim, é nuvem. Então, já está na nuvem o IFS, é isso? Isso. Então, o IFS Cloud, a gente já trabalha com 2 entregas no ano, né? Certo. Então, 2 releases. Mas, devido à importância que se tem da reforma tributária, para quem já tem o release 25R1, vai conseguir receber aí as adaptações referente à reforma tributária. Tá? Então, para quem tem o 25R1, nós vamos disponibilizar essas adaptações da reforma tributária em Services Updates. Então, os nossos clientes já vão conseguir instalar. Então, ele já vem compliance de fábrica, digamos assim. Isso, ele faz a instalação e aí depois a gente tem ali as atualizações e o próprio cliente pega e faz a instalação, né, da funcionalidade. Então, os dados básicos para o IFS Cloud, Service Update 4. E a parte de processos, né, que nós chamamos, que é a parte ali de compras, de ordem de venda, principalmente ordem de venda, que é a parte do faturamento, né, que faz a emissão de nota fiscal, ela também já está 95% ali já concluído, e a previsão de entrega vai ser no Service Update 5, para o próximo mês. Né? Então, os nossos clientes, depois, no próximo mês, que estão no IFS Cloud, já vai conseguir aí baixar a solução na parte de processos e começar a testar. Né? Acho que é importante pegar ali todos os cenários que existem da empresa, fazer um ponta a ponta, para ver se a nota fiscal está sendo emitida de uma maneira, né, correta, para em janeiro de 2026 ter algo assim tranquilo, né? Não vou fazer 100%, porque a gente acaba ficando ali um pouco ansioso, né, com uma mudança, mas pelo menos tranquilo. E o pessoal os nossos clientes que utilizam o Apps, então, no caso do IFS Applications 10, a maioria dos nossos clientes já receberam, tá, o pacote dos dados básicos. Alguns dos nossos clientes já analisaram qual é o Class Trib que precisa utilizar. No IFS, a gente tem ali uma parametração de regras fiscais que é para dizer quais são os impostos que precisam ser calculados. Então, alguns clientes já fizeram essa análise, outros iniciaram. E aí, pegando o gancho do professor falando dessa questão do planejamento, né? Então, é importante olhar essas classificações do Class Trib, né, do CST, para ver o que se encaixa na empresa. E isso é importante. A IFS tem um e-mail chamado reforma.tributária@ifs.com, que alguns clientes eles têm enviado algumas perguntas nesse sentido, né? E aí, se precisarem de algum apoio, entrem em contato conosco, que a gente pode auxiliar. E nós estamos na segunda fase também dos processos. Então, o desenvolvimento da parte de processos, ele foi concluído, fizemos alguns testes também com o nosso sistema de mensageria, e agora nós estamos na fase de programar essa segundo pacote, a instalação para os nossos clientes. Tá? Então... Bacana, porque nós falamos aqui, se não me engano, no nosso último webinar, sobre o impacto, né, que a reforma vai ter também nos processos de negócio das empresas. Né? Exatamente. Então, ou seja, o ERP ele também já vem para suportar a adequação desses processos à luz do que a reforma tem
de demanda, de exigência, correto? Exatamente, ainda mais nessa questão que a gente está falando assim, janeiro de 2026 é a parte do faturamento, é algo que, né, impacta bastante as empresas, mas tem essa parte da apuração, das entregas das obrigações que o IFS tem também. Paula, mas só quem pode estressar o sistema mesmo é a própria empresa. Exato, exatamente. Assim, às vezes a IFS ela não tem todos os cenários possíveis. É claro que ela está testando, mas a empresa, nada melhor do que ela já fazer a sua atualização e testar os seus cenários, a fim que ela não seja surpreendida aí no janeiro. É importante colocar, só para concluir a minha fala aqui, né? Mas é importantíssimo isso, professor. Você ter um sistema adaptado, né, de acordo ali com a reforma, mas ter esse planejamento de colocar os cenários e fazer esses testes, né? Inclusive, a EFS ela até tem um serviço que pode auxiliar os nossos clientes de a gente alocar os nossos consultores. Os nossos consultores também estão sendo treinados antecipadamente com as soluções que nós estamos desenvolvendo para justamente dar um apoio aí de qualidade para todos os nossos clientes. Uau, que sensacional! Bom. Eu quero agradecer a você que está enviando as suas perguntas. Né? Estamos com mais de 200 pessoas participando da nossa live. É fundamental a sua participação. E agora nós passamos, como prometido, a responder a algumas delas. Né? Eu quero agradecer aqui ao Celso Santos de Oliveira, que tem aqui uma pergunta que diz que durante o período de transição em que as empresas estarão sujeitas tanto ao modelo atual de tributação quanto ao novo modelo trazido pela reforma, né? Que orientações você dá, professor, para que elas se mantenham no controle eficaz da gestão tributária e assegurando aí o cumprimento, né, desse compliance? Você já falou um pouquinho disso, mas especifica um pouco melhor, né? Que orientação você daria? Perfeito. O colega é o Celso. Celso, parabéns aí por participar conosco. E o que nos preocupa, de fato, é o período de transição. Há quem diz aí, são 7 anos de mudanças. Bom, em relação ao nosso tema PIS e COFINS, é óbvio que 2027 ele cessa essa preocupação da transição, uma vez que a CBS entra no lugar de PIS e COFINS, mas a preocupação do Celso é real em detrimento ao ICMS. Então, o ICMS e ISS, eles vão modular de duas situações. CBS, ela entra em 2027 e fica até 2028, quando, então, 2029, 30, 31 e 32, é a modulação aí da saída do ICMS a 10%, 20%, 30%, e a entrada do novo tributo, o IBS. A preocupação é real e não só do ICMS. A Receita Federal terá 5 anos também para homologar as suas EFDs, contribuições, validar os seus créditos. Então, é necessário, nesse período também de transição, um olho no gato, um olho no peixe. Na verdade, é um olho, de fato, de compliance nos tributos que estão indo embora, e um olho muito atento na apuração assistida nos novos tributos. A recomendação, de fato, é não deixar de validar ou de trabalhar, inclusive nesse período decadencial, realmente as EFDs existentes, seja o SPED fiscal, SPED de contribuições, porque todas elas serão validadas a fim de levantamento de crédito ou de qualidade, a própria informação da empresa, Celso. Então, a gente vai conviver com 2 sistemas e aí a gente tem um aumento de custo de conformidade muito grande para essas organizações. Um comentário bacana do levantamento de estoque para lucro presumido, e eu me lembrei, não poderia deixar de te dar essa informação, fique atento no artigo 380, para quem é do lucro presumido, eles levantarão o estoque e apropriarão uma alíquota de 9,25% de crédito, porque vai começar a ter débito logo em janeiro de 2027. Sendo assim, a lei dá apenas 1 ano para que você faça isso. Então, o levantamento de crédito de estoque somente estará disponível para a empresa, na verdade, a empresa deverá constituir esse crédito até 31 de 12 de 2027.
E isso é uma coisa que chamou atenção. Porque se é fato que a empresa tem 5 anos para levantar crédito, por que deram uma limitação para o estoque? Não sabemos. E o fisco, então, diz, olha, levanta o estoque, você tem direito a levantar o crédito do presumido, 9,25, até 31/12/2027. E excelente pergunta, Celso, muito obrigado. Muito bacana, gente. Olha aqui agora a Alessandra Alcalde, né? Obrigado, Alessandra, pela participação. Eu tenho uma empresa de aquisição de equipamentos e atualmente emitimos recibos de locação para cobrança, né? Qual documento fiscal deverá ser emitido em 2026? Nós vamos continuar seu modelo de recibo ou terá uma emissão no documento com o IBS ou CBS? Pergunta... Show! Né? Na verdade, é uma pergunta não só sua, Alessandra, mas é de muita gente, né? Porque, na verdade, é o seguinte, o CBS e IBS, ele tem uma base expandida e aí a preocupação dela é locação será alcançada e a locação em muitas cidades, muita prefeitura, sempre foi recibo e nunca teve obrigatoriedade de emissão de documento. A primeira coisa que eu quero tranquilizar a colega é o seguinte, o ano teste, ele deve ter uma preocupação para aqueles que hoje emitem nota. Então, locação não emite nota hoje. Mas existe um mundaréu de pessoas, um gigantesco volume de empresas que tem que se preocupar com a emissão de nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor final, que emite também nota fiscal de serviço, que não é o caso dela. E aí a legislação está aí sempre modulando, ou seja, está atualizando as notas técnicas. Tudo indica, Alessandra, que a nota fiscal de serviço vai fazer a vez da locação de equipamentos e outros tipos de locação. Por quê? Porque quando a gente estuda ali o layout da nota fiscal de serviço, a gente já identifica ali a possibilidade de ter locação, não só de imóvel, mas locação de equipamento. Se a lei, né, até lá, houver uma regulamentação pedindo para que as empresas comecem a emitir nota de serviço teste, aí deverá ter que atender. Mas até agora não há um regulamento específico. O que tem que se preocupar é quem emite nota que é tributada pelo ISS, e ICMS e PIS e COFINS, corre, que é realmente janeiro de 2026. Aguardamos qualquer outra movimentação legal ou normativa, que teremos ainda um regulamento do IBS e CBS, espero que ainda esse ano, né? E ele pode trazer essa obrigatoriedade para as suas empresas emitirem nota já a partir de janeiro. Tomara que não, mas é o ano aí que deve ser tributado 0,9 e 0,1 dos tributos CBS e IBS. Interessante, né, professor? Nós falamos bastante aqui sobre recuperação de crédito tributário, né? E a pergunta do Olímpio, ela vem em relação ao que vem antes disso. Eu só consigo adquirir crédito se eu pago, né? E vai mudar um pouco, né? Ele está perguntando aqui, olha, explique a questão do pagamento dividido. O que é isso, né? O que vem a ser o pagamento dividido? Porque daí, então, eu posso me preocupar com a eventual recuperação de crédito. Tá. Bacana. Primeiro, assim, muito interessante. O pagamento dividido, ontem eu pedi, estávamos sem ali, almoçamos, e aí foi a vez da minha filha pedir uma sobremesa, né? Porque acabou, ai, que vontade. Pede aí uma sobremesa. E ela entrou, então, no aplicativo, conhecido por todos nós, e fez um pedido de uma sobremesa, né? De algo ali, e ela entrou e ela mesmo pagou, e aí essa característica. Então, vamos lá, ela copiou o QR Code imediatamente com esse aplicativo, vamos falar do iFood, sim. Tem outros, tem Uber e tal. Então, veja que interessante, quando ela fez um pedido para essa plataforma, a plataforma disse, olha, eu vou te gerar um código, você vai lá no banco e paga. Quando ela fez o pagamento no banco, imediatamente o bolo já estava pronto para o motoboy, que recebeu um comunicado, né? Ele recebeu a parte dele também, senão ele não vai. Se ele deu o ok, então a divisão dos pagamentos ocorreram. Okay. Olha, você tem uma verba a receber e o estabelecimento que vendeu tem um dinheiro e a plataforma que intermedia o negócio tem. E isso tudo ocorreu em fração de milésimo de segundo. Bom, então aí o pagamento dividido é essa ideia. O split payment é
divide, dai a César o que é de César. O tributo vai para o comitê gestor. Já na fonte, no ato da transação. No ato da transação. E aí esquece o negócio de sigilo bancário para o governo. Isso aí é muito preocupante, né, para muitos contribuintes. Por quê? Porque o banco tem conexão direta com o comitê gestor. Ou seja, é amigo do rei. Aliás, bem lembrado, ele também pergunta o que é comitê gestor. Você falou de Receita Federal, tem também o comitê gestor. Quem são esses atores, professor? Os gestores, né? Os gestores do dinheiro. Na verdade, assim, a Receita Federal irá administrar o dinheiro que é dela, CBS. O problema veio no IBS, IVA dual. De quem é o IBS? Ih, rapaz, o IBS é de 27 estados, mais um Distrito Federal, né? E ainda 5.500 municípios. Essa é a grana do IBS. Quem irá administrar? Quem? Aí nasce o comitê gestor, representado também por pessoas das 27 unidades federativas, também um grupo de 27 administração tributária dos principais municípios, né? Eles vão cuidar dessa grana. E aí esse princípio de destino é uma coisa interessante. E é verdade. Há quem diz que é o Jair, que é o quarto poder. Nós temos legislativo, judiciário, executivo, e aí vem o quarto poder, é tanto poder, né? Que é o poder do IBS de dividir a grana, de separar de quem é quem. E isso vai se materializar a partir de quando? Já em 2027 isso já está valendo? 2027, inclusive o split PM, a retenção na fonte no banco. E é isso aí. Nossa, foi o Renato, né? Foi o Olímpio. O Olímpio que fez essa pergunta. Grande Olímpio. Obrigado, Olímpio, pela participação. Muito bem, você continua enviando as suas perguntas, que ainda temos tempo aqui para poder responder a cada uma delas, hein? Agora eu quero aqui responder a pergunta do Renato Ferreira. Né? Olha, a empresa que concede plano de saúde ao funcionário com coparticipação, a parte da empresa vai gerar crédito tributário, professor? Pois é. Sim. Apesar de a gente ter lá uma restrição da não cumulatividade de uso pessoal, né? Então existe, e o que é esse uso pessoal? É personalístico de uma pessoa. Porém, o plano de saúde, que a empresa concede aos seus funcionários, é a parte ali que está vinculado a aquele vínculo do sindicato, né? Que é o programa que eles trabalham esse contrato. Deverá estar prescrito a parte da empresa, e aí sim, essa empresa terá, então, o convênio coletivo, né, o nome é esse, né? A Constituição Coletiva ali, trabalhista deve prescrever que a empresa paga parte, e ela pagando parte, ela tem o direito ao crédito, porque tem interesse coletivo dos seus funcionários. Interessante. Eu quero aqui também agradecer a Lohane Dias. Lohane, muito obrigado pela sua participação. Né? Lohane, a pergunta da Lohane, professor, ela diz o seguinte: hoje nós temos algumas teses, né, para recuperação de crédito. Como nós falamos aqui, tem verbas indenizatórias, o PIS/COFINS, que é importação, a exclusão do CMS da base do PIS/COFINS. Nós vamos continuar tendo direito ou temos que aproveitar até 2026, porque com a reforma não poderá mais? Como a gente abordamos isso bem no comecinho, né, da mas vale nossa a pena. fala, mas vale a pena reforçar, porque ela explora ali a questão de verbas indenizatórias, né, sobre a importação. Não, e com certeza tem bastante ajudar, gente. Lohane, parabéns, porque e ainda tem algumas teses a serem julgadas, né? ISS excluindo da base de cálculo PIS/COFINS, e se assim houver o julgamento, a gente sabe que é a mesma tese do ICMS, ela tem o mesmo teor. Tudo indica que é favorável ao contribuinte. Quem entrou com uma ação certamente terá uma bolada aí também a recuperar. Então, assim, segurança jurídica, ela traz aí de que quem constituiu o crédito, esse crédito, de fato, vai ser utilizado. O único detalhe, Lohana, que eu dou aqui é uma maneira ali, talvez, de a gente conseguir acelerar esse crédito de perda e compra que vocês têm aí na FD Contribuições, tá bom? É possível ali no registro 1100 e 1500, eu sou especialista
inclusive dou aula de pós-graduação, tem pós-graduação de obrigações acessórias, tem um módulo só para isso. Puxa né? vida. De tão complexo que é o tema. Então, quando a gente fala de FD das contribuições, a gente pode modular ali os créditos e acelerar esses créditos, mitigando, porque senão você vai ter mais outro pé de compra a ser feito nos créditos acumulados quando acabar o PIS e COFINS. Então, o que eu proponho é a gente acelerar esse crédito das compensações já existentes, das ações que você tem. Eles são lícitos, são corretos. Se você já tem uma perda de compra, claro que não está livre de uma possível fiscalização, porque sempre teve, né? Isso aí. Agora, vai vir créditos novos, então ela tem que trabalhar essa chamada conta corrente das contribuições PIS e COFINS, registros 1.100 e registros 1.500. Qualquer coisa, chama a Paula aqui, porque ela tem uma equipe que ela vai te ajudar a trabalhar essas questões. É muito interessante isso. Isso aí. Que desafiador, né? Que desafiador. Aliás, eu lembro que eu tinha um chefe que dizia que imposto não seria imposto se não fosse imposto. Então, olhem só a importância de nós debatermos, discutirmos, entendermos, né, ao máximo possível, porque você precisa planejar melhor, né, como melhor utilizar, né, dos desafios que a reforma tributária traz. E nós partimos aqui para a pergunta do Frederico Nuno Rocha. Frederico, muito obrigado pela sua participação. Professor, no caso do pagamento parcelado, considerando que estamos falando de impostos de valor adicionado, os valores CBS, IBS apresentados aí em nota fiscal, de representação do subsídio, porém, o valor a coletar seria apenas a diferença entre o subsídio na venda e o crédito na compra. Como que a Receita saberá o valor líquido para poder processar o pagamento parcelado? Desculpa. Tá. Interessante. Com certeza, para essa pergunta, precisamos de um algoritmo para poder responder aqui. Mas muito bem perguntado, viu, Frederico? Obrigado pelo desafio aqui. E também, bacana. é claro, a gente fica feliz aí com a interação do público. Perfeito, né? perfeito. Nossa, Eles estão sensacional. São perguntas bastante pertinentes. E assim, vamos lá. No caso de pagamento parcelado, considerando que estamos falando de impostos sobre valor adicionados, os valores CBS e IBS apresentados na nota fiscal de representação de subsídio. Porém, o valor coletar seria apenas a diferença entre o subsídio na venda e o crédito na compra. Ele está preocupado porque é o seguinte, quando nasce a figura do split, né, da possibilidade de reter na transação do pagamento, né, e a empresa ainda tem um processo a ser feito, que é a apuração. Ela tem os créditos. E como é que a Receita vai reter? De repente, a gente ainda tem uma apuração a ser feita. De repente, eu nem devia. E ela foi lá e reteve. Existe, então... foi Renato, né? Frederico. Desculpa. Frederico. Então, assim, existe ainda as modalidades do split, tá? Então, a gente tem... Me parece que 3 modalidades que está mais avançada aí. Existe o split offline, que eu não consigo realmente saber se você tem apuração. O banco não tem essa conexão já estabelecida com o CBS, ao ponto de a Receita Federal falar assim, olha, ele tem crédito, não retém. Dele. Seria realmente lógico, porque ele mais ou menos aqui tem uma apuração já com saldo credor, e você vai ainda reter na nota. Então, essa é uma modalidade que é o seguinte, o off retém um pedaço. Na dúvida, Entendi. Pega um pedacinho e tal. Entendi. Existe aí uma confusão do chamado parcelamento, tá? Eu vou colocar aqui para você o seguinte. Professor, se eu vendi parcelado, o split vai tirar do parcelado? Cuidado com isso. Há quem diz o seguinte, olha, o regime aí de pagamento, o regime do imposto do pagamento vai ser regime caixa, e aí se eu vender parcelado, o governo vai fazer o split, ou splitar, né, parceladamente o tributo que eu devo. Cuidado, porque o tributo que você deve vence no mês seguinte. Se você vendeu parcelado, o fisco não tem nada a ver com isso. Só que aonde que o fisco vai entrar em reter o seu parcelado? Se você não pagou o imposto que vence no mês seguinte, só tem uma alternativa para te pegar. Quando começarem a te pagar, eu vou lá e retenho.
Então, veja, o imposto vence no mês seguinte, pronto. Você deve para o governo. Aí você fala assim, não vou pagar não, porque ele tem uma segunda alternativa, que é fazer a retenção nos pagamentos. Tudo bem, e ele vai fazer porque o split é uma modalidade de extinguir o crédito e, na verdade, é o seguinte, também é uma modalidade de evitar sonegação ou não pagamento. E aí ele vai na primeira parcela, você vendeu ali você vendeu um carro com 10 parcelas ou até 30 parcelas, mas 10 parcelas. Na primeira parcela que vence lá 40 dias ou 50 dias, ele vai descontar a primeira parcela do imposto mais juros e correção do que você não pagou no vencimento do tributo. A gente falava numa outra conversa sobre a aproximação, né, que a reforma tributária está trazendo da área fiscal com a área financeira. Porque essa sua explanação, ela impacta diretamente no fluxo de caixa. Sem dúvida. Então, se o indivíduo toma lá o bel prazer, fala, não vou pagar agora, vou pagar lá na frente, ele tem que estar alinhado com o financeiro, até para uma questão de projeção de fluxo de caixa. Né? Senão, não adianta nada ter o melhor planejamento tributário se o caixa depois fica comprometido, né, professor? Eu quero aqui agora partir para a pergunta do Rafael Zanetti. Rafael, obrigado pela sua participação, viu? A pergunta do Rafael diz assim, com relação à extinção dos benefícios fiscais que são concedidos por estados e municípios e a criação, né, do FDR, Fundo de Desenvolvimento Regional, como será aí evitado que os prêmios de alocação de recursos desse fundo, né, criem uma nova forma de dependência ou guerra fiscal institucional, né, onde o poder de barganha política prevalece sobre critérios técnicos e econômicos de desenvolvimento regional? O pessoal está bastante aplicado, hein, professor? Olha, o pessoal está de parabéns, viu? Olha, nós ficamos honrados com esse nível de público, hein? Exatamente. Bacana. Talvez eles... fazendo o professor pensar aqui, ó. E eles, eu acho que perguntaram nos outros, eu não conseguiu, mas joga para lá. Pera aí, vou falar lá. Vamos fazer joga no podcast da IFS. Aí a gente vai ter que dar conta. Boa pergunta, Rafael. Obrigado. E assim, realmente a reforma tributária ela visa acabar com as guerras fiscais. Para isso, existem vários regimes. Vamos pensar assim, Santa Catarina tem lá os regimes para emprego, por exemplo. Né? Se não me falha a memória, tem também lá em Recife, o Prodep. Nós temos aqui mesmo vizinho em Extrema, diversos caminhões vão buscar mercadoria lá porque constitui Minas, um regime especial bom e desce para São Paulo para fazer a distribuição. Aí a reforma, quando ela muda lá a categoria, o pilar chamado o tributo é do destino, então ela desmonta a origem, não tem mais poder. Quando a gente também falou do comitê gestor, não é o Estado que cuida do dinheiro. Então, ele não consegue falar assim, vem para a empresa aqui, que você destaca tanto, mas você só me paga tanto porque sou eu o gestor do dinheiro. Não é mais o local que vai gerir o dinheiro, é o comitê gestor. E para o comitê gestor não passa esse tipo de coisa de dizer destaca tanto, e não dá mais porque o tributo vai para o destino. E aí, a Constituição, né, a Emenda Constitucional 132, criou fundo para compensar, porque muitos estados poderão realmente ter uma queda de arrecadação por causa até possivelmente da fuga das empresas e da mudança do regime, que agora o tributo vai para o destino. Então, se vai para o destino, aonde tem consumidor é aonde vai o tributo. E tinha muitos estados que tinha muita empresa e pouco consumidor. Muita empresa gerava recurso do Estado, mas não tinha consumidor, e isso vai pegar. E aí o colega faz uma pergunta bastante interessante, diz, olha, mas eles estão reservando um dinheiro, né, um recurso, para entregar, vamos supor, você é do Santa Catarina, caiu a arrecadação? Caiu, vou entregar uma grana para compensar essa queda. E aqui, Pernambuco, vou te entregar, a Paula representando, te entregar uma grana aí para compensar. Aí, Jair, o problema é o seguinte, a grana entrega não se destina
a empresa nenhuma. Não pode o gestor fazer manipulação com aquele dinheiro a fim de atrair empresa. Ele já sabe que o tributo é aonde está o consumidor e ele é obrigado a investir em infraestrutura. Entendi. Isso é maravilhoso para nós. Até porque alguns lugares tem muita empresa e não tem infraestrutura. Não tem asfalto, não tem escola, não tem creche, não tem iluminação. E a regra muda. Exatamente. É fomentar a atividade, bem-estar para consumidor, para atrair consumidor. Exatamente. Temos tempo para mais uma perguntinha? Temos. Ok, vamos lá. Eu quero agradecer aí ao Celso Santos Oliveira. Celso, obrigado pela sua participação. Viu? Vamos então, pessoal, aqui a nossa última pergunta. No contexto do split payment ainda, né, o IRP da IFS já está parametrizado para segregar automaticamente o valor destinado ao fisco e ao fornecedor, né? E como essa operação será refletida no sistema, continuará tendo a geração de subtítulos, né, referentes ao valor do imposto para a conciliação na compensação do título original, considerando que com o novo modelo o imposto será recolhido no ato da quitação da aquisição. Sobrou uma pergunta. Vamos lá, Paulinha. Mostra todo o seu conhecimento aqui do IRP e IFS, obviamente com a ajuda do nosso querido professor. Perfeito. Celso, obrigado pela pergunta. Referente ao split payment, a IFS tem no roadmap aí do time de produto, da gente montar todo o escopo, não só para o IFS Cloud, né, entender ali quais são os detalhes certinhos que a gente precisa passar para o nosso sistema ali, né, responsável pelas apurações, como a questão do IFS Apps, né? A gente, muito provavelmente, nós vamos utilizar as funcionalidades que já existem no nosso sistema. Né? Okay. Então, hoje o IFS ele já tem, por exemplo, o Apps, a parte de apurações de impostos, que já gera título para o financeiro, fazer o pagamento desses impostos. Né? E, então, a gente vai acabar utilizando já as funcionalidades que já existem no Apps. Tá? Ainda ele, respondendo a pergunta dele, nesse momento ainda não está pronto, tá? Porque o foco foi a entrega aí da parte do faturamento, mas sim está no nosso radar e muito em breve nós vamos falar sobre a questão do split payment, né? Porque 5 anos passa rápido, 1 ano então nem se fala, né? E lembrando que a IFS Brasil, ela tem um time, embora seja uma empresa multinacional, nós temos um time local para toda essa tropicalização, né, Exato. Paula? Temos sim um parceiro especializado nessa questão tributária, mas dos módulos impactados e que demandam serem adequados à reforma tributária, nós temos um time de desenvolvimento local justamente para essa adequação, que como a Paula muito bem explicou, já está aí no roadmap, né, na programação de entregas e desenvolvimentos para a finalização e adequação para a reforma tributária. Exatamente. Como tudo que é bom dura pouco, nós caminhamos aqui, chegamos ao final, né, de mais um webinar, de uma série de tantos outros que serão divulgados oportunamente para você que participou, que enviou as suas perguntas, que pôde ouvir. Lembrando que vai ficar gravado, você pode depois assistir de novo, né, divulgar, compartilhar nas suas redes sociais. E eu quero aqui agradecer primeiramente a você que esteve conosco, né, nessa live, hoje em formato de podcast. Né, a gente vem procurando aperfeiçoar cada dia mais para fazer uma entrega de qualidade para vocês, né, não só de conteúdo, mas também de estrutura aqui. E hoje com o tema créditos tributários e compliance. Prepare-se para a reforma tributária. Então planeje, né, os seus impostos e como que a sua empresa vai melhor se adequar. Mais uma vez, Paula Thalita, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Sempre uma honra poder tê-la aqui. Igualmente. Né, explicando as dúvidas e esclarecendo sobre as funcionalidades do IFS e hoje, né, reportando e reforçando sobre a novidade do IFS Cloud. Professor Josué Pereira, o que falar? Né? Perguntas aqui cabulosas, extremamente difíceis, respondidas com tamanha precisão e propriedade. Muito obrigado pela sua participação, né? E com certeza nos vemos aqui no nosso próximo webinar, né? Muito em breve. Aguardem que teremos outras explicações.